Olá, eu sou Vanessa Luz e hoje vamos iniciar o sexto capítulo do livro Consciência Quântica, O Mundo dos Arquétipos. Além da mente se encontra o mundo dos arquétipos, que o filósofo Sri Aurobindo chamou de supramental. Na verdade, essa é uma descrição incompleta desse mundo, pois o reino da experiência além da mente também vai além das energias vitais que sentimos. Da mesma forma, podemos representar esses arquétipos em sentimentos, que chamamos de sentimentos nobres. Logo, o supramental também é supravital, e ambos proporcionam contextos realmente interessantes para o nosso pensamento mental e o nosso sentimento vital. Com efeito, deveríamos chamar esse reino de mundo supramental vital. As intuições são um vislumbre desse mundo supramental, o mundo arquetípico do amor, da beleza, da verdade, do bem, da justiça, da plenitude, da abundância e do self. A menos que aprendamos a ser sensíveis à sutileza das intuições, não poderemos explorar de fato esse mundo supramental. Quando nos tornamos sensíveis e prosseguimos, porém, damos início ao processo criativo. Quando seguimos nossas intuições até a essência de um arquétipo, fazemos nossa própria representação mental de nosso insight no arquétipo e a transformamos num produto que os demais podem apreciar. Dou a isso o nome de criatividade fundamental. Normalmente, porém, as pessoas interpretam criatividade, as pessoas interpretam criativamente os arquétipos a partir das experiências alheias. Lendo um livro, por exemplo, ao se aprofundarem, elas obtêm um insight secundário sobre o arquétipo daquele contexto, proporcionado por essa experiência indireta. Isso é o que chamo de criatividade situacional. Na criatividade situacional, tentamos resolver um problema mantendo-nos no mesmo nível em que o problema foi criado. Arquétipos e intuição. A visão de mundo quântica pressupõe que todos os mundos de possibilidades quânticas dos quais fluem nossas experiências estão localizados dentro da consciência, na forma do inconsciente. Temos quatro mundos de potencialidade dos quais provém nossos quatro tipos diferentes de experiências manifestadas. Ver figura 5. Evidentemente, o mundo físico é aquele no qual estamos mais conscientes. Nossas experiências sensoriais advêm de nossas reações físicas e potencialidades que chamamos de estímulos físicos. Mas de onde vêm nossos sentimentos? Eles não vêm do mundo físico. Originam-se no movimento de energias no mundo da potencialidade vital. Claro que o físico pode influenciar o vital pela intermediação da consciência, e o vital também influencia o físico pela intermediação da consciência. Assim, esses mundos potenciais são mundos paralelos interativos. O pensamento vem do mundo da potencialidade mental. Quando a consciência faz uma escolha entre possibilidades de significado, temos um pensamento. No mundo potencial dos arquétipos, porém, os objetos de possibilidade são arquétipos. Os arquétipos podem ser objetos de possibilidade, ondas de possibilidade? Na verdade, eles são objetos multifacetados. Essa é a razão pela qual descobrimos tantas facetas diferentes do mesmo arquétipo em situações distintas. Há apenas uma exceção: o arquétipo da verdade. A verdade é absoluta. O mundo arquetípico é o mundo da verdade. E por que a verdade não é multifacetada? Porque o universo precisa ser criado
com um conjunto fixo de leis altamente refinadas. Assim, todos os objetos do domínio arquetípico, todos os arquétipos, têm o valor da verdade. É por isso que numa experiência criativa, sempre sabemos com certeza o que sabemos. E quando nós, como consciência não local, escolhemos determinada faceta dentre as possibilidades arquetípicas, experimentamos uma intuição. Mas nosso corpo físico não tem capacidade para representar imediatamente a experiência intuitiva, ou seja, para criar uma memória direta dela. Assim, fazemos uma representação mental da intuição. O cérebro é capaz de criar uma memória dessa representação mental, de modo que possa acontecer aquilo a que chamamos mensuração quântica. Quando recordamos uma experiência intuitiva, na verdade estamos nos lembrando de uma representação mental da intuição. Quando exploramos a intuição, estamos explorando o que há de mais avançado na evolução. Do ponto de vista da consciência, a evolução não é a evolução da matéria, como acreditava Darwin. É a evolução das representações materiais da consciência e de suas potencialidades sutis. Ver figura 8. O vital é representado primeiro. A evolução da vida, desde uma célula singela até os seres humanos. Depois, com o advento do neocórtex, a mente pode ser representada. Através do advento do neocórtex, os animais tinham mente, mas experimentavam-na fazendo representações com seus sentimentos. De modo similar, em nosso estágio evolutivo, representamos arquétipos com a mente e as energias vitais, e depois com o cérebro e os órgãos do corpo, respectivamente. Quando somos visitados por um arquétipo supramental, como numa experiência intuitiva, ele chega até nós por intermédio da mente. A mente confere significado à experiência arquetípica e o cérebro, o neocórtex, faz uma representação do significado mental. Aqui, a representação significa apenas memória, uma memória do significado mental. Quando essa memória é acionada, a mente reproduz o significado. No devido tempo, evoluiremos a ponto de poder incorporar diretamente os arquétipos. Figura 8. A evolução da vida como evolução da criação de representações de potencialidades sutis. Iniciando aqui de baixo, mundo material, criador de mapas ou representações. Vida, mapa do vital. Mente, mapa do mental. Intelecto supramental, mapa do intelectual. Sublimidade ilimitada. Evolução quântica. Vamos falar mais sobre o processo da evolução através de uma lente quântica. A matéria constrói formas complexas numa hierarquia simples, desde partículas elementares até átomos, moléculas e matéria plena. O fluxo causal é único, de baixo para cima, e tudo isso ocorre na potencialidade. Então, moléculas de matéria formam uma hierarquia entrelaçada de dois componentes, nem de baixo para cima, nem de cima para baixo, mas ambos parceiros em uma causação circular. Quando essa hierarquia entrelaçada em possibilidade se combina com a matriz vital da vida, a consciência reconhece a combinação e a vida começa com o colapso consciente. Figura 9. Como o colapso quântico cria a vida e seu ambiente. Vida, ambiente e colapso. A ciência e suas possibilidades criam um colapso
a vida e o ambiente. Desse modo, uma célula viva, as macromoléculas de DNA e de proteína são as moléculas que formarão uma hierarquia entrelaçada de causalidade circular. O DNA é necessário para formar proteínas, mas a proteína é necessária para criar o DNA. A causalidade circular parece ocorrer num sistema autocontido. Essa é a base da autogeração da vida que o biofilósofo Humberto Maturana chama de autopoiese. Assim, a consciência é representada na célula de forma rudimentar. Ela se identificou com a célula e se percebe como algo separado do ambiente, de todas as outras moléculas ao seu redor. Ver figura 9. De início, os seres vivos só fazem representações do vital, embora a consciência celular possa emitir o self que sente é bem primitivo. Conforme a evolução avança, representações cada vez melhores das energias vitais tomam forma, e órgãos cada vez melhores são manifestados concretamente para realizar funções biológicas. Assim, passamos de uma única célula para múltiplas células, para vertebrados, mamíferos, primatas e humanos. Em algum ponto dessa jornada, dá-se a evolução do neocórtex. O neocórtex é suficientemente complexo para criar um self individual, pensante, muito mais sofisticado do que o self celular. Noutras palavras, ele contém uma hierarquia entrelaçada mais sofisticada. Esse self tem acesso tanto aos sentimentos vitais como ao significado mental, pois o significado mental está representado no neocórtex. E com o progresso da evolução, a mente pode atribuir significado não só àquilo que houve antes dos estímulos sensoriais e dos sentimentos vitais, mas agora também à própria mente, ao próprio significado e até aos arquétipos supramentais, que só são representados na matéria num estágio posterior da evolução. E sempre que a mente atribuir significado, o cérebro fará uma representação desse significado, desse pensamento específico. Ver figura 10. Consciência e suas possibilidades de significado mental. Colapso quântico. De um lado, significado mental manifestado. De outro, representação cerebral manifestada do significado mental. Figura 10. Quando uma onda de possibilidade de significado colapsa, como um pensamento mental, o cérebro faz uma representação desse pensamento. Da experiência ao arquétipo. Agora, vamos voltar ao paralelismo psicofísico mostrado na figura 5. No alto temos a consciência não local. Esse é o domínio da potencialidade, que contém 4 tipos de possibilidades: físicas, vitais, mentais e o supramental. O colapso a partir de um desses 4 tipos de possibilidades pode gerar 4 tipos de experiências: sensações, sentimentos, pensamentos e intuições. Como, por exemplo, vamos supor que você conheceu uma pessoa e se sentiu atraído por ela. No início, você vê o corpo físico, que é a imagem sensorial. Mas você também pode ter um sentimento nos chakras inferiores, um sentimento sexual, experimentado na forma de emoção. Ao mesmo tempo, pode surgir uma intuição. Eu gostaria de explorar o arquétipo do amor por meio dessa pessoa. Isso se traduz como um pensamento. Eu gostaria de conhecer essa pessoa. Perceba que a mente atribui significado ao sentimento sexual.
mas ela também representa a ideia intuitiva, que é bem diferente. Eu gostaria de explorar o amor com essa pessoa. Parte dessa ideia costuma ficar oculta, mas ainda pode ser o começo de uma exploração do amor, pois a intuição gera um sentimento adicional, um pressentimento que existe de que existe alguma coisa ali que mereça a sua atenção. Dessa forma, o mesmo estímulo físico leva a todos os quatro tipos de experiência. A consciência medeia as interações das diferentes potencialidades sempre que necessário. Ela também escolhe e causa o colapso de cada uma dessas experiências. Portanto, a intuição é o começo da criatividade. Se você der prosseguimento ao pensamento intuitivo, eu gostaria de conhecer essa pessoa, isso pode envolver a exploração criativa do arquétipo do amor. Qual será a primeira coisa a acontecer se você der prosseguimento a essa intuição? Você talvez pense: como posso conhecer essa pessoa? Logo a seguir, você examina seus sentimentos e descobre que há um sentimento sexual envolvido. Isso é apenas o circuito do cérebro. Mas então, você se lembra de que havia mais alguma coisa. Você pressentiu algo, revelando o envolvimento do chakra cardíaco. Esse sentimento do chakra do coração é uma escolha retardada que, que antecedeu a experiência do pressentimento. Mas você não foi sensível a ele, talvez por força do hábito, talvez por medo. Geralmente, nossas experiências dos chakras são substituídas pelas experiências do cérebro. Contudo, se aprendermos a ser sensíveis, ficaremos cientes de que o chakra cardíaco reage como se estivesse vibrando, ou formigando, ou se expandindo. E é aí que damos aquela segunda olhada. Olhamos novamente para confirmar. E dessa vez, a experiência é bem diferente. Dessa vez, estamos sensíveis ao coração e percebemos que há definitivamente alguma coisa ali. E com isso, sentimos-nos motivados a ir em frente. Como devemos prosseguir? Geralmente, o sentimento predominante será a união física, que é possível porque o sistema imunológico das duas pessoas envolvidas, na forma de sua glândula timo, o mais importante órgão do chakra cardíaco, está cooperando. A distinção eu não, eu foi suspensa. Mas ainda um componente cerebral. Os circuitos sexuais do cérebro têm um papel muito importante, criando muitas moléculas de endorfina e sentimento de prazer. O prazer torna-se uma das maiores motivações. Infelizmente, essas moléculas de prazer, essas substâncias neuroquímicas, acabam se esgotando, cedo ou tarde. Para alguns, isso acontece bem depressa. Para outros, o processo é mais gradual. Depois que as substâncias neuroquímicas se esgotarem, você terá de fazer uma escolha. Se quiser explorar o amor, terá de tomar a decisão de ir em frente. A escolha de ir em frente significa um comprometimento. Se você optar pelo comprometimento em vez de sair de cena, vai começar a explorar o amor incondicional. Esse comprometimento é uma parte muito importante da criatividade. Você precisa se manter na exploração. Saltos quânticos criativos não podem ser dados apenas por força do desejo. Eles são descontínuos. Portanto, nada do que você fizer com continuidade poderá lhe garantir um pensamento ou um pulo, um salto criativo. Por isso é que, em muitas culturas, esse comprometimento conduz a um acordo social chamado casamento. Hoje, cada vez mais culturas acolhem até casais gays que desejam se comprometer tanto legalmente, por meio do casamento, como romanticamente, em seu compromisso de explorar o amor incondicional.
O movimento evolutivo da consciência livrou-se de um tabu ancestral das sociedades humanas para acelerar a exploração do amor. Por isso, consideramos o casamento uma parceria comprometida. Dentro dessa estrutura de comprometimento, o processo criativo pode começar para valer, com foco. Mas é preciso ter cuidado. Se o contexto arquetípico de um relacionamento de compromisso ficar importante, isso pode afetar o grau de dificuldade da jornada criativa. No caso de outro ser humano com quem você está explorando o amor, o contexto é claramente arquetípico. Porém, no caso de um relacionamento de negócios, como a relação com um cliente, o contexto arquetípico já está representado na forma de expectativas pré-determinadas ou até contratuais. Esse tipo de contexto conhecido provoca aquilo que chamamos de criatividade situacional. No entanto, quando você inicia a exploração do amor no relacionamento humano, a criatividade situacional não vai funcionar, pois ela limita as suas possibilidades de criar sobre o amor. Se você agir dentro das normas sociais do comportamento conjugal, em pouco tempo irá se organizar e viver o amor segundo essas regras. Isso não é criatividade. Na melhor hipótese, é criatividade situacional. A oportunidade presente no relacionamento de comprometimento é que você pode explorar níveis mais profundos do amor sem representar papéis, sem expectativas sociais, até sem a expectativa da sexualidade. Portanto, nos relacionamentos humanos, a exploração do amor deve sempre ser tratada na expectativa da criatividade fundamental. Mas como devemos explorar os relacionamentos de negócios, a solução de problemas ou o desenvolvimento de produtos? Por meio de brainstorming? Se é assim, o que decide a ocorrência de um insight, de um salto quântico? Lembre-se de que a criatividade, tal como a estudamos até agora, é mental. É a descoberta de novo significado. E esse novo significado pode ter uma nova aplicação nos negócios. Insights sempre surgem para um indivíduo, mas a presença de um grupo pode criar uma intenção mais forte e um melhor acesso à consciência quântica. Por isso, o brainstorming pode ser eficiente para tomar decisões de negócios ou para obter insights criativos, desde que as pessoas que participam da sessão estejam sintonizadas umas com as outras. Mas os contextos arquetípicos dos relacionamentos humanos não podem ser explorados se nos mantivermos dentro de antigos contextos e significados. Eles exigem criatividade fundamental, que nos leva para além do nível no qual a situação foi criada. Ninguém pode lhe dizer como amar incondicionalmente. Tudo que outras pessoas podem lhe dizer é o que deu certo no caso delas. E se você pensar bem, isso nunca vai funcionar no seu caso, pois sua situação é bem diferente. Portanto, você precisa mesmo olhar diretamente para o próprio arquétipo, a fim de aprender o que implica o amor incondicional no seu contexto específico. E é isso que chamo de exploração da criatividade fundamental. Contextos arquetípicos. Ao examinar o significado no contexto de seu arquétipo, você também pode explorar sua consciência. A exploração de um arquétipo implica uma boa dose de exploração do self. E esta envolve a criatividade interior. Aquilo que você explora é o arquétipo, o nível de consciência mais sutil que conhecemos. Aquilo que você cria não é só aquilo que você cria, não só é o significado, mas é também o contexto arquetípico. Você faz a representação do arquétipo no seu ser. De certo modo, você encontra sua própria versão pessoal do arquétipo. A versão pessoal
que vai ditar seu próprio comportamento. Quando você consegue isso, torna-se uma pessoa original. Veja, por exemplo, o caso do amor. Mesmo na exploração da criatividade em geral, podemos fazer do amor uma parte crucial. E isso será melhor para todas as suas explorações. Podemos tentar explorar todos os arquétipos com o amor sempre presente no pano de fundo. Muitas tradições espirituais fazem isso, pois o amor é um dos arquétipos fundamentais. Suponha que queiramos explorar outros arquétipos: a beleza, o bem, a abundância. A criação da abundância interessa a muita gente em nossa sociedade. Mas você consegue imaginar o impacto da exploração da abundância tendo o amor como pano de fundo? Nunca iríamos buscar a abundância de modo a prejudicar outras pessoas ou à custa delas. Ficaríamos automaticamente sensíveis ao ecossistema e à ética. Focalizaríamos algo muito importante que falta hoje em nossa exploração dos arquétipos, especialmente na religião e na política. Sabedoria da tirinha de Wizard of Oz. O mago diz a um amigo: Estou trabalhando num modo de eliminar bactérias resistentes a antibióticos. O amigo, que o está observando, exclama: Puxa, funcionou. O mago diz: Sim, aniquilei todas elas. Como você conseguiu isso? Perguntou o amigo. Eu as apresentei à religião e à política. Imagine que você está na faculdade e quer escolher uma carreira. Você procura uma ocupação que lhe fará sentir a abundância, sentir-se rico. Como você pode ganhar mais? Porém, como estudante, você também quer ser criativo, quer se tornar alguém. Você também quer ter algumas intuições e usar a criatividade para decidir uma carreira, para decidir que carreira irá explorar. Com todas essas expectativas e metas materialistas, como o arquétipo do amor pode ajudá-lo a obter o que deseja? Bem, vamos examinar o que está acontecendo aqui. Ao buscar a abundância apenas no plano material, dinheiro, você já se limitou à criatividade situacional. Assim, o amor fica excluído desde o começo. Se você busca abundância sem o contexto do amor, pode acabar se decidindo por trabalhar como corretor de investimentos em Wall Street. Mas se busca abundância com pano de fundo do amor incondicional, pode criar uma empresa ecológica, um negócio sustentável ou uma companhia útil para a sociedade. Esse é o ponto crucial. Se você escolhe o dinheiro como representação da abundância, você escolhe a informação em vez do significado como base de sua busca criativa. Então, a melhor profissão para você seria corretor de investimentos. Mas, se fizer sua escolha no contexto arquetípico, em lugar de fazê-la em termos de representação material do dinheiro, verá que o dinheiro não é a única forma de abundância. Você pode ser abundante em amor, pode encontrar abundantes significados em sua vida. Assim, o contexto arquetípico da abundância muda a equação para você, e você se sentirá atraído para arquétipos como o amor, pois a abundância vai incluir essas energias. Há diferenças muito importantes entre as situações nas quais usamos o materialismo científico para nos guiar e aquelas nas quais usamos uma filosofia da consciência muito mais geral para nos orientar. No materialismo científico, o significado não é encorajado. Em seu lugar, estimula-se a informação. A era digital, com efeito, deu-nos a falsa impressão de que tudo é apenas informação. Assim, quando alguém tenta levar o amor a uma escolha de carreira, o resultado serão representações do amor provenientes de toda a internet, que são apenas informações. Informações sem significado.
É assim que a busca materialista trata não só o valor arquetípico, como o valor do significado. Ela enfatiza somente o mais básico valor informativo. É por isso que a inovação, toda a cultura de inovação dos negócios, que antes era evidente no mundo todo, está sofrendo agora. Mas será o amor o único arquétipo a acionar a criatividade? Ou há outras forças que conseguem ativá-la? Toda intuição é um arquétipo chamado por nós para explorá-lo. Assim, qualquer arquétipo pode provocar a criatividade. Como vimos antes, o arquétipo da abundância pode levar naturalmente ao arquétipo do amor e pode levar também ao arquétipo da bondade. Para um artista, o arquétipo da beleza pode ser a atração inicial, e isso pode levar ao arquétipo do amor. Pode resultar numa arte que não só representa a beleza, mas também o amor. E esse é o tipo de arte que todos cobiçamos. E ficamos por aqui em mais esse dia de tanta novidade quântica para muitos de nós. Eu sou Vanessa Luz, estou aqui diariamente lendo para você e com você. Então, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, leia a descrição e deixe um comentário. Um beijo no seu coração e até a próxima leitura.